Muito obrigado por chegar aqui no meu canal. Esse é mais um vídeo da série Como Programar Mais Rápido. Como eu falei no vídeo anterior, nós programadores somos basicamente escritores, porque o nosso trabalho na maior parte do dia é escrever. A gente passa a maior parte do dia escrevendo código, certo? Mas se tem uma coisa que a gente faz diariamente, além de escrever muito, é ler muito. A gente está sempre lendo alguma documentação ou um código-fonte que a gente mesmo escreveu ou que outras pessoas escreveram. Por isso, a dica de hoje é sobre leitura. Então fica até o final desse vídeo para você entender como que desenvolver agilidade na leitura vai te ajudar a programar mais rápido. Sem ladainha, roda a vinheta e vamos pro vídeo. E vamos começar aqui pela documentação. No desenvolvimento de software, quando a gente fala de documentação, a gente está se referindo a tudo que a gente escreve no processo, né, de desenvolvimento para viabilizar a construção do software ou o uso do software ou a manutenção. Na verdade, a gente tem 6 etapas, né? A gente tem a etapa de planejamento, análise, deixa eu pegar a minha cola aqui, designer, implementação, testes e manutenção. E para cada uma dessas etapas, a gente escreve vários tipos de documentação diferentes. Eu vou citar aqui nesse vídeo 3 dos tipos de documentação que eu acho mais importante, mas vou deixar um link aí para um artigo com 14 tipos para você entender mais ou menos como é a nossa vida lendo e escrevendo essas documentações. Mas vamos lá, os 3 tipos que eu, Micael, acho mais importantes para você, programador que está começando agora, se ligar e começar a aprender a ler e escrever esse tipo de documentação. No top 3, na terceira posição, para mim está a documentação de processos. Só tem 2 bichos que gostam de processo nesse mundo: advogado e programador. Mas na nossa área de programação, processo é simplesmente uma sequência de etapas com algumas regras para conseguir realizar uma ação. Por exemplo, no meu time aqui no Canadá, a gente tem processo para um monte de coisa. Desde como escrever um código, até como a gente fazer o commit, criar uma branch, criar o pull request, ter um padrão, ter um nome específico, um código específico que a gente tem que utilizar. E isso a gente documenta, né? É literalmente uma página em branco com os nossos textos escritos, né? Na verdade a gente usa Confluence, que é uma ferramenta do Gira, mas enfim, coisa para outro vídeo. A gente usa uma ferramenta onde a gente deixa esse texto lá armazenado e organizado, e todo programador novo que entra no time, ele tem que ler isso antes de escrever qualquer código. A primeira coisa que ele tem que fazer é ler essa documentação para aprender a utilizar os nossos padrões definidos aqui. E aí cada time define o seu padrão, define o seu processo. Tem processo para tudo: processo de teste, processo de automação, processo de validação, processo de deploy, né, que é a implantação do sistema no final das contas, o processo para validar o projeto depois da implantação. Tem processo para tudo. E o ponto aqui é que, bom, geralmente vai utilizar uma linguagem específica e a gente documenta isso e a gente precisa ler isso. Esse é um tipo de documento que a gente, na maioria das vezes, tem que ler de cabo a rabo, né, do começo ao fim, sem pular nenhuma etapa, porque é um documento muito importante para você entender como é que aquele time funciona. Então você não pode pular nenhuma etapa, certo? Você não pode pular. Imagina você entrar no meu time, não ler a documentação de como fazer um pull request, aí tu vai terminar a sua primeira tarefa, cria o pull request e manda um negócio todo bagunçado, todo fora do padrão. A primeira coisa que eu faço é clicar no rejeitar e mandar a mensagem: opa, commit rejeitado, altera aí que não está no padrão. Entendeu? Então se liga. O segundo tipo de documentação, que está lá no top 2, né, da minha lista, é a documentação dos requisitos. A documentação de requisitos de software, né, é uma documentação que é focada em explicar o que é que o software precisa ter para funcionar de maneira eficaz e resolver o problema do usuário. Então, a gente geralmente separa em requisitos funcionais e não funcionais, e essa documentação é escrita na fase de planejamento, né? Quando você está começando a pensar no software, planejando, aí você faz essa lista de requisitos funcionais e não funcionais, documenta bonitinho, e nós, desenvolvedores, utilizamos esses documentos, né? Os requisitos funcionais e não funcionais, na etapa de desenvolvimento do software, né? Porque aí a gente tem que garantir que o software atende o que foi pedido para ser atendido, né? Os requisitos do usuário. É uma documentação também mais de alto nível. Você, quando entrar em um time, talvez não encontre esse documento, né? Tem muita empresa que não faz isso. A realidade do mercado é um negócio complicado. Você vai ver empresas que, beleza, os requisitos estão lá no Gira em forma de histórias de usuários e é isso aí. E tem empresas que realmente fazem um documento bonitinho lá com tudo detalhado. O ponto é, você precisa entender que esse tipo de documentação existe e seja lá o formato que for que tem na sua equipe, você precisa aprender a ler isso direito. Por último, ou melhor, em primeiro lugar, né, no top 1 das minhas 3
tipo de documentações mais importantes para você aprender a ler e se ligar é a documentação técnica. E como o nome já fala, a documentação técnica é algo bem técnico, geralmente focado na gente, né? Profissionais de TI, programadores. Essa documentação vai ter tudo que a gente precisa para entender como que o software funciona tecnicamente, né? Arquiteturas, designs, padrões, SDKs, frameworks, linguagens, tecnologias. Na maioria das vezes o pessoal tenta dizer por que as decisões foram tomadas do jeito que foram tomadas e como que você pode construir uma funcionalidade nova ou alterar alguma coisa naquele projeto. Mas, de novo, isso é um negócio aberto, cada time vai escrever de um jeito, tem time que não escreve, você chega num projeto e não tem documentação nenhuma. Então, bom, é um negócio. Quando você está num time que se preocupa com isso, é o meu caso, a gente tem essa documentação bem detalhada, com diagramas, com um monte de coisa, e é importante você aprender a ler isso, porque também quando você for trabalhar em um projeto específico, nesse caso você precisa ler e entender ali tecnicamente o que é que você vai fazer, e principalmente ter noção do todo, né? Poxa, essa alteração que eu vou fazer aqui vai impactar aonde no projeto? É só aqui ou vai impactar um monte de outra coisa lá no fim do caminho? Então esse é o tipo de documentação que você precisa ter muita atenção quando estiver lendo. É extremamente importante que você desenvolva o hábito da leitura. E eu não estou nem falando aqui de leitura de maneira geral, livros, essas coisas. Lógico, isso aqui é extremamente importante também. Eu sempre falo, leia muito, leia livros de outras coisas, não leia livros só técnico. Mas como eu quero trazer isso aqui numa visão de código e visão técnica, eu não vou falar sobre essa questão da leitura aí não, porque, bom, já está batido. Você sabe que melhora a sua concentração, melhora o seu raciocínio, melhora o seu vocabulário, melhora a sua fala. Por aí vai, melhora muitas coisas. Só que, voltando para o ponto técnico, o mais importante para mim é que você valide o seu conhecimento antes de você pular para o código. E você vai validar isso em várias camadas, né? A gente vai chegar a falar de código-fonte em breve, mas preste atenção. O que eu vejo de mais tolo na área de programação é a galera que prefere passar 4 horas tentando adivinhar qual que é o erro que está acontecendo ali, em vez de passar 15, 20 minutos lendo a documentação para garantir que entende como aquela tecnologia funciona. Então, daqui para frente, por favor, tenha autoconhecimento, tenha bom senso, acorda. E quando você for programar, você pergunta, eu sei realmente o que é que eu estou fazendo? Eu sei realmente o que é esse projeto? Eu sei realmente o que é essa tecnologia? Eu sei o que é realmente, né? Você vai descer isso em todos os níveis, até o ponto da linha de código. Eu sei exatamente o que é essa linha de código, o que essa instrução significa para o computador. Você vai descer nesse nível, mas você tem que se perguntar em várias camadas diferentes. Eu sei esse banco de dados, eu sei esse padrão, eu sei, entendeu? E você vai buscar na documentação para ler isso, porque se você não sabe o que você está fazendo, você vai só perder tempo rodando em círculos. Então, garante que você aprende primeiro para depois você escrever. Em termos de código, eu consigo te dar um exemplo bem prático. Imagina que você está programando com JavaScript e aí você tem uma função que recebe uma variável com parâmetro, você sabe mais ou menos que aquele parâmetro é um array, e aí ele está chamando a função .slice. Você nunca ouviu falar dessa função, não sabe para que serve, não sabe como funciona. Você pode tentar entender pelo código ali, pelo contexto, até executar para ver o comportamento. Pode, mas em vez de gastar esse tempo fazendo isso, a primeira coisa a se fazer é abre o Google, JavaScript, array, slice, abre o primeiro link, a documentação da Mozilla, lê para ver o que é que essa função faz. Nesse caso da documentação da Mozilla, você até consegue executar e testar lá, mas se você não conseguir, dependendo da linguagem, da tecnologia, o próximo passo seria você executar alguns exemplos para você realmente entender o que aquela função faz, e depois você volta para o código para continuar entendendo o que é que aquela função inteira, né, aquele código ali tá fazendo naquele contexto do projeto que você está trabalhando. Ponto. Valida o que você realmente sabe, e o que você não sabe, não tenta assumir, não tenta adivinhar. Vai para a documentação, lê, testa, aprende, depois você volta para aquele código ali. Isso vai te salvar muito tempo. Então, sempre lê a documentação da linguagem, do projeto, do framework, da biblioteca, do que for. Procura ler essa documentação. Agora, lógico, né? Tem coisas que você precisa ler do começo ao fim, sem pular etapa. Tem coisas que você não precisa ler necessariamente completo e que é blá blá blá. Então, eu utilizo 2 técnicas de leitura que realmente agilizaram minha vida em tudo. Desde quando eu estava estudando lá para o Enem em 2015, já fazia isso e apliquei depois para aprender inglês, apliquei depois para aprender a programar, aplico hoje no meu dia a dia. E eu vou te ensinar aqui essas 2 técnicas de leitura dinâmica. A primeira se chama skimming. E essa técnica se chama skimming porque é como se você estivesse escorrendo ali pelo texto. Skimming significa escumadeira em inglês.
Então é como se você estivesse escorrendo pelo texto e vendo ali as informações mais importantes, né? Tipo título, subtítulo, data de publicação, autor, o tópico mais importante. Você vai só passando o olho ali, tirando informações mais relevantes até você descobrir que, ó, beleza, isso é relevante para mim. Se for relevante, aí você vai para a próxima etapa, a próxima técnica, que é a técnica de scanning. Nesse caso, a scanning é basicamente você começa a ler palavras-chave. Eu não tem um parágrafo, 2, 3 parágrafos, eu não vou ler todo o parágrafo logo de cara. Eu vou passar o olho ali buscando palavras-chave ou sequências de palavras-chave, grupos de palavras-chave, para eu perceber se realmente, beleza, achei aqui a informação que eu quero, aí eu leio aquele parágrafo específico. Lógico, tem alguns tipos de coisas que não tem jeito, né? Você precisa ler de cabo a rabo, do começo ao fim. Não dá para ignorar. E já dei alguns exemplos, mas 90% das vezes você consegue aplicar essas duas técnicas e agilizar sua vida muito, muito, muito. Então anota aí, skimming e scanning. A última coisa que eu preciso falar sobre ler documentação é que a maioria das documentações que a gente lê na nossa área de tecnologia é em inglês. Então, poxa, eu já martelo o inglês no meu canal desde o primeiro vídeo lá em 2019. Se você não sabe inglês, se liga, você precisa de, no mínimo, um inglês que a gente chama de nível técnico ou instrumental. Então, procura ler, aprender isso, vai para o Duolingo, bota na internet aí, curso de inglês instrumental, você vai achar vários, um monte de faculdade, curso técnico, ensina isso, eu estudei isso no meu curso técnico. Foca nesse nível inglês técnico instrumental, no mínimo, que é sucesso e vai que você consegue. Então agora que você aprendeu a ler documentação de maneira mais rápida, vamos falar de como ler código-fonte. Se você gostou do vídeo até aqui, já não esquece, deixa o seu like, seu joinha, seu comentário, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com um amigo, uma amiga que está querendo aprender a programar mais rápido, beleza? Então vamos lá. Para você ler código-fonte mais rápido, tem algumas coisas que você precisa fazer e tem algumas técnicas que você pode aplicar. E eu vou dar aqui algumas dicas de coisas que eu faço. Mas antes, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa dominar a sintaxe da linguagem que você está trabalhando. Você precisa entender rapidamente o que é um código, que é uma palavra reservada da linguagem, e o que é uma declaração, uma função, alguma instrução que um outro programador fez, né, escreveu, que não é necessariamente reservado da linguagem. A boa notícia é que hoje você já consegue utilizar um monte de IDE, né, ou editor de texto, que tem um negócio chamado Syntax Highlight, que é basicamente colocar cor e destacar o que é coisa da linguagem e o que não é coisa da linguagem. Aí você, baseado nas cores, consegue saber, beleza, tá azulzinho aqui, tá vermelho, não sei, é da linguagem, não tá, é algum programador que escreveu alguma instrução. E aí você tem que ser sincero com você mesmo. Poxa, se tá vermelho, eu sei o que essa instrução faz, eu sei o que é isso da linguagem. Foi o que eu falei anteriormente, você precisa se perguntar em várias camadas e nessa camada do código é mais importante ainda. Você está lendo a linha, o código tem 30 linhas, 50 linhas, 100 linhas, não sei. Você tem que olhar para aquela linha e saber o que aquilo significa. Se você não sabe o que significa, não entendeu, significa então que você precisa voltar para ler a documentação, precisa tomar uma aula, precisa assistir algum curso, alguma coisa. Atenção a isso, se pergunte, olha, no C++, por exemplo, lá no Nitro, a gente ensina C++, e a gente tem aula onde eu explico exatamente o que cada linha está fazendo. Olha, está incluindo a biblioteca, está declarando o escopo do projeto, explica o que é o escopo, beleza, declara a função, por que essa função é assim, por que precisa retornar isso, entendeu? Então, você precisa dominar isso, senão você não vai estar entendendo o que está acontecendo. E quem está começando na área agora, principalmente, comete vários erros que, poxa, são bobos, são pequenos, mas que impactam na vida tão grande que, precisa corrigir rápido. Um erro mais comum de quem está começando é simplesmente a indentação. A galera não indenta o código. Indentar é simplesmente organizar, né, os espaços em brancos e quebras de linha de maneira que facilite a leitura. Tem hoje linguagens que você não compila se não tiver indentado, como por exemplo Python. Compila não, né? Que Python não é compilado, Python é interpretado. Enfim, não executa o código se você não indentar. Mas a maioria das outras linguagens, como por exemplo o C++, o JavaScript, são freeform programming. Você escreve do jeito que você quiser, com quantos espaços em brancos você quiser, quantas linhas você quiser, não tem problema, contando que esteja as palavras-chave lá, ele vai funcionar. E aí o desenvolvedor fica livre para fazer um monte de merda, inclusive não indentar o código. Veja um código sem indentação aqui, como é difícil de ler. Agora veja o mesmo código indentado para você ver como é bem mais fácil de entender. Uma diferença simples dessa é absurda. Então, procura ver no seu editor de texto qual é o atalho para indentar o código. E
Quando você estiver lendo o código de outra pessoa, aperta essa tecla para identar, caso já não esteja identado. E quando você estiver escrevendo o código, principalmente, lembra de sempre apertar para identar o seu código e manter o seu código identado para facilitar a vida das outras pessoas quando estiverem lendo e a sua própria vida. Porque eu tenho certeza que você mesmo, depois de um tempo, quando volta para ler o código, você não consegue entender se não estiver bem indentado. Outra dica ainda sobre essa questão da IDE é você aprender a utilizar as funcionalidades delas de verdade. Por exemplo, se o código está longo e você não precisa ler certo trecho, você pode ir lá e dobrar o código, né? Tem várias ideias que tem essa funcionalidade e aí ela esconde aquele trecho que não precisa ou que você já leu e já entendeu, então você esconde aquilo ali e você consegue ver o restante do código. Se você apertar Ctrl e clicar numa variável também, geralmente ele vai te mostrar onde essa variável ou essa função foi declarada. Tenha atenção também ao tamanho de fonte, a cor da IDE, né? Porque às vezes está muito escuro, você não consegue ver, o texto está muito pequeno, você não consegue ver. Tem gente que literalmente não tem atenção a isso, tá? A pessoa fica lá com a cara na frente do computador assim, ó, com um negócio desse jeito, quando na verdade a pessoa pode adaptar e configurar a IDE para ser mais confortável de ler. Então você pode esconder painéis que estão tomando muito espaço, né? Deixar só o texto mais visível. Aprenda a utilizar a IDE para você fazer a sua vida mais fácil. E a minha última dica sobre como ler código mais rápido é até um pouco contraditória, mas deixa eu te dizer, o que eu gosto de fazer quando eu pego um código muito espaguete, muito ruim de ler, é exatamente reescrever ele. Geralmente os códigos que são difíceis de ler são códigos mal escritos. Então ou o código tá espaguete, ou tem nome de variável, nome de função que não ajuda, não é intuitivo. E na maioria das vezes, na minha experiência, ainda tem tipo código fazendo coisa que nem precisava fazer, ou sabe, tá lá aquela pilha de coisa redundante. Então, em vez de eu passar 4 horas lendo e xingando o código do meu coleguinha, né, eu vou parar ali para tentar entender o contexto do que ele queria fazer rapidamente, fazendo o meu scanning, né? Ah, beleza, esse código quer fazer isso e isso. Eu vou lá e, em vez de passar 4 horas, eu passo 20 minutos, 30 minutos reescrevendo aquele código com um padrão melhor. Agora, atenção que isso eu não indico para iniciante, porque você precisa ter muita responsabilidade, precisa realmente estar no nível que você entende o que você está fazendo, que você domina e você sabe qual que é a diferença do porquê que da forma que você está fazendo é teoricamente melhor do que o outro. E você precisa garantir que o seu código novo agora não está introduzindo nenhum bug. Então, eu não aconselho para júnior ou iniciantes que começam a fazer isso. Se mata para entender mesmo, vai tentando, é melhor você aprender ali e melhorar. E conforme você vai ganhando mais experiência, mais confiança, mais domínio sobre o processo, sobre o negócio e sobre o código, a tecnologia, aí sim você começa a refatorar, né? Esse é o termo que a gente fala para reescrever esses códigos antigos, porque realmente é muito mais rápido às vezes você gastar 20, 30 minutos escrevendo do que 40 minutos debugando e botando mais massa naquele espaguete ali, né? E se você quer aprender a programar de verdade comigo, veja na descrição desse vídeo, tem um link. Você pode se inscrever na lista de espera do meu treinamento. A gente vai abrir turmas agora em breve. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você tem alguma dica a mais de como agilizar a leitura. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que querem aprender a programar mais rápido. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Seja bem-vindo ao Mundo dos Devs, meu nome é Miquel Mota e até a próxima.